Fiquemos de pé só um momento enquanto inclinamos a cabeça. Pai Celestial, estamos gratos esta noite pela oportunidade que temos de voltar à casa de adoração, onde nos apresentamos a Ti e com nossos problemas, pois prometeste encontrar-te conosco aqui sob o sangue derramado, o único lugar provido que Deus já teve em que um pecador ou qualquer um poderia se encontrar com Deus. Foi sob o sangue derramado. Assim, vimos em nome do Senhor Jesus, sabendo que Tu prometeste que se pedíssemos qualquer coisa nesse nome, deveria ser dado. Cremos em Ti, Pai. Ajuda a nossa incredulidade. Rogamos que nosso ajuntamento esta noite seja para a glória de Deus, para que Deus seja honrado e Seu nome seja reconhecido entre o povo. Pois pedimos em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Podem sentar-se. Considero um privilégio estar aqui de novo esta noite e ver este agradável grupo de pessoas reunidas aqui. Creio que disseram que era uma exposição de gado. Já realizei reuniões em quase todo tipo de lugar ao redor do mundo. Lembro-me que na Califórnia tive 2 ou 3 encontros num lugar que chamam de Cow Palace, e de vários tamanhos, desde uma salinha que comporta 5 ou 6 pessoas, até, a maior reunião que já tivemos numa única ocasião foi em Bombaim, 500 mil numa reunião. Mas em Bombaim, algo grandioso. Nosso Senhor salvou muitas pessoas. Se ao menos tivéssemos conseguido que as igrejas cooperassem, poderiam ter acolhido aqueles hindus e tal. E eram o que realmente chamamos de incrédulos. Qualquer um que não crê no Senhor Jesus Cristo, nós chamamos de incrédulo. E houve, literalmente, milhares que aceitaram a Cristo, mas simplesmente não se podia chegar a eles. Então, em Durban, África do Sul, registramos lá, certa tarde, 30 mil pessoas em um apelo ao altar, onde, no dia seguinte, o prefeito de Durban, Sidney Smith, com uns 7 ou 8 daqueles grandes caminhões britânicos cheios de velhas muletas e coisas que as pessoas tinham usado por centenas de quilômetros, ou em que as trouxeram por semanas através das selvas, em macas. Estavam cheios disso. O prefeito me chamou e disse, vá até a janela que dá para o Oceano Índico, aí no Botel, disse, e verá algo que nunca viu antes. E aqui estavam aqueles grandes caminhões abarrotados com o que chamaríamos de muletas, macas e outras coisas com que levavam seus entes queridos pela selva. E as pessoas que as usaram no dia anterior acompanhavam atrás do caminhão, cantando somente crer em sua língua nativa. Foi mesmo emocionante ver isso. E havia médicos lá. Muitos deles examinaram os casos para ter certeza que eram autênticos. Não queremos publicar nada, nem imprimir nada, a menos que possa ser provado que é a verdade. Deve ser provado. Acabei de receber uma carta de um tempo. Acabou de chegar a mim. É um especial de um médico famoso em Indiana. Ele é de fé católica e seu filho é padre do mosteiro de São Meirado em Jasper, Indiana. Era o Dr. C. Ackerman. E vinha conhecê-lo numa caçada certa vez e tentou pegar um alce por 11 anos. Não conseguiu nada. E aquela noite ficamos até quase 2 da madrugada falando sobre o Senhor. Ouvi dizer que esse médico estava lá no acampamento. Assim, quando cheguei lá, esperava ver alguém arrogante e indiferente, mas encontrei um tipo de homem muito bom e amável. Ele veio e disse, o senhor é o irmão Branham? E eu disse, sou sim, senhor. E apertou minha mão, disse, sou o Dr. Ackerman. Eu disse, é realmente um prazer conhecê-lo. Começamos a falar sobre Deus e de como que, se ele alguma vez foi Deus, tem de permanecer Deus, ou nunca foi Deus, entendem? Um Deus histórico não serve hoje, se não é o mesmo para as pessoas hoje como é então. Assim, lá pelas 3 da madrugada, o guia nos acordou
Eu também era guia, então íamos fazer uma excursão, levar nossos homens a vários locais onde os guiaríamos. Enquanto íamos, deixaram o Dr. Ekman comigo. E no caminho, ele parou pouco antes do amanhecer, pôs a mão em meu ombro e disse, Irmão Branham? Eu disse, sim, senhor, doutor. Ele disse, estou totalmente convicto de Jesus Cristo. Ele disse, tenho um filho, sabe, que é padre aqui no mosteiro. E eu disse, sim, senhor. Ele disse, sou de fé católica. Acho que essa é a igreja. Ele disse, bem, creio que se ele alguma vez foi Deus, ele é Deus de todas as pessoas. Eu disse, exatamente. Ele criou todos os homens e por meio de um sangue fez todas as nações. E ele disse, sim, senhor, creio nisso. Disse, li seus livros. Ele disse, estou confiando nisso. Creio que se o senhor pedir a Deus que me dê um alce hoje, eu o pegarei. Disse, faz 11 anos que eu caço alce, já fiquei preso em tempestades de neve. Eu disse, pedirei ao Senhor que lhe dê um, doutor. É só o que posso fazer. E quando lhe pedi, orei por ele. Eu disse, doutor, exatamente às 9 horas esta manhã, o Senhor lhe dará um alce macho de 5 pontas. E ele disse, creio nisso. É só o que tem de fazer, se crer. Assim, um amigo e eu subimos a colina e observamos o relógio. Às 9 horas, a arma disparou. Ele pegou o alce macho de 5 pontas. Fomos e o ajudamos a trazê-lo. Ele traz seus pacientes para receberem oração. Acabei de receber um pedido especial há pouco. Ele tem um caso de câncer. Uma mulher morrendo de câncer. Ele gostaria de vir de avião para cá. Mas vou para casa depois de amanhã. Depois de amanhã. Então, eu lhe disse que esperasse até chegarmos lá, que oraríamos pela mulher quando chegássemos lá. Assim, vejam muitos se o caso pode ser apresentado à pessoa sensatamente. Muito se tem dito sobre a cura divina e há tanto fanatismo ligado a isso, como há em tudo mais. Em qualquer tipo de religião ou qualquer coisa, há fanáticos. Mesmo entre os muçulmanos, vê-se que há, e entre os hindus, você acha alguém lá, um hipócrita, fazendo palhaçadas para uns turistas, deitando-se em pregos e outras coisas, em vidro. Mas lá no interior, há alguém que realmente crê nisso. Ele o faz como sacrifício. E achamos isso em tudo. Achamos fanatismo, até um comilão fanático que come demais, ou qualquer coisa. Mas se o caso é realmente apresentado na Escritura, então não há nada que possa... Encontro mais médicos que creem do que ministros que creem. Encontro mesmo, mais que creem. Fui entrevistado na Clínica Mayo, se todos sabem, tem sido amplamente divulgado e tudo mais. E boas clínicas de médicos em toda parte. Não há nada, eles creem. Já houve médicos que vieram me dizer, como na entrevista lá, disseram, não afirmamos ser curadores, afirmamos ajudar a natureza. Só há um curador, que é Deus. Quantos leram as seleções a respeito do pequeno Donnie Morton, que atestaram que foi curado? E o milagre de Donnie Morton, seleções. Então, por isso entrevistaram-me sobre isso. Esse garotinho foi desenganado pela Mayo, pela Hopkins e todas elas. E o Senhor Jesus o curou. E Florence Nightingale, bisneta da falecida Florence Nightingale, Londres, Inglaterra. Ela foi enviada de avião de Durban, África do Sul. E isso foi distorcido, assim como muitas vezes E o cristianismo é mal apresentado para as pessoas. O cristianismo tem sido apresentado para as pessoas como uma declaração de credo. O cristianismo é um ser vivo. Jesus Cristo, o Deus ressuscitado, que está vivo e entre nós agora. O cristianismo é uma pessoa, não um credo. Conhecê-lo é vida. Nem mesmo conhecer sua palavra, isso não é vida. Conhecê-lo, e ele é a palavra. Um homem me disse, não faz muito, eu estava conversando sobre o que pensávamos sobre certa escritura na Bíblia. Esse homem era muito erudito. Ele disse, bem, você não conhece sua Bíblia. Eu disse, conheço muito bem o autor. Então, isso é o principal, se o conheço. Ele cuidará do resto. Conhecê-lo é vida.
E agora, amanhã de manhã, no edifício aqui, ali, meu Relações Públicas, Dr. Lee Vail estará aqui. Se houver dúvidas em sua mente, venha, ele responderá. Fará tudo o que puder para ajudá-lo. O Dr. Vail está aqui, creio que está em algum lugar nos fundos do edifício agora. Ótimo estudioso e um homem muito bem treinado para o trabalho. Assim, se tiver alguma dúvida ou algo, e em vez de tentar perguntar agora, numa reunião pública como esta, ora, fale com o Dr. Vail. Ele ficaria contente em falar sobre tudo o que você queira falar com ele. E então, ele fará um culto aqui de manhã. E ficaríamos contentes de nos reunirmos com as pessoas aqui. E então, domingo de manhã, haverá escola dominical por toda a cidade. Nós não tentamos ocupar o domingo de manhã ou domingo à tarde no auditório aqui, pois não é certo. Vejam, as igrejas, seu dever é para com sua igreja. E quando a igreja está tendo cultos, esse deve ser o seu lugar. E não queremos que ninguém venha quando tem seu próprio posto de dever, aonde ir. Se sua igreja estiver tendo reavivamento e acontecer de chegarmos à cidade onde estão tendo reavivamento, não é intencional, de modo algum. Estamos aqui em companheirismo cristão, tolerância, de boa vontade para com todas as pessoas, todas as igrejas. Nós de fato, não pertenço a nenhuma organização. Não pertenço a nenhuma organização. Eu só sou cristão. E a influência que tenho, só tento usá-la para honrar a Cristo e levar pecadores ao arrependimento. E é tudo o que sei fazer, esperando naquele dia e confiando que Ele dirá, bem fizeste. E essas são as palavras que quero dizer, ouvi-lo dizer. Tenho pensado muitas vezes como eu queria tê-lo ouvido, quando se levantou e estendeu os braços aquele dia e disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Agora, isso foi no passado, mas bem está, meu servo bom e fiel, será no futuro. E eu estou vivendo para ouvir isso. E agora, então, domingo à tarde, vamos orar pelos enfermos. Às vezes as pessoas se referem a isso como cultos de cura. Agora, não é um culto de cura, é oração pelos enfermos. Entendem? Oramos pelos enfermos. E geralmente é quando as coisas acontecem. É quando oramos pelos enfermos. Quero que todo ministro, em todo o país, em qualquer lugar que creia, venha. Não deixe de vir domingo à tarde, estar conosco enquanto oramos pelos enfermos. Sem importar qual seja a sua denominação, ou seja o que for, não nos importamos com isso. Claro, você tem sentimento pelo seu povo e pelo povo que é o povo de Deus e pelas pessoas que querem ser curadas. Lembre-se, quando você está doente, seu primeiro dever é consultar seu médico e ver o que ele diz. E então, se ele diagnostica o caso com algo que ele não pode, a ciência não pode revelar-lhe nenhuma ajuda para você, então você tem direito de ir a Deus. Ele é o grande médico. E então, orar e receber oração. Fazem isso, deveriam fazer em toda a igreja cristã. Talvez façam aqui, não sei, mas na maioria dos lugares os cristãos oram por seus enfermos. Os presbiterianos e muitos deles estão realizando grandes campanhas de cura por todo o norte e diversas partes do país, orando pelos doentes e tendo grande êxito. Presbiterianos, luteranos, metodistas, muitos deles. O grande avivamento deles começou com campanhas de cura. E logo se afastaram disso, é claro. Um novo grupo chega, um grupo de homens se reúne e a dividem como querem, e então se afastam dela. Vejam, voltam direto àquele credo como os fariseus e saduceus do tempo do Senhor Jesus. Mas agora, todo ministro está convidado domingo à tarde a vir e estar comigo e me ajudar enquanto oramos pelos enfermos. Traga seus doentes e aflitos. Agora estamos tentando deixar as pessoas achar pecadores que não conhecem nosso Senhor, que não percebem que Ele não está morto. Ele está vivendo. Ele não está morto. Ele está vivo para todo o sempre. E Ele disse, porque eu vivo, vós também viveis. Que promessa e que consolo quando vemos o tempo se aproximando.
Todos os verdadeiros cristãos creem que a segunda vinda de Cristo está perto. Daqui a quanto tempo, não sabemos. Viram o Alasca tendo mais alguns terremotos hoje? Um deles tão forte quanto o primeiro. Só não o demoliu. Sabem, Jesus disse que esse tipo de coisa aconteceria pouco antes de sua vinda. E lembrem-se, estas coisas que vocês estão vendo acontecer aqui, a palavra predisse que estariam aqui, assim como ele predisse o terremoto. Então, juntos, por que não podemos apenas unir nossos corações e entrelaçá-los na palavra de Deus e crer de todo o coração? Muito bem. Agora, ontem à noite, peguei um texto de Abraão, quando invocou o nome do Senhor que lhe apareceu lá em cima no sacrifício de seu filho, para onde ia. O nome foi chamado Jeová Jiré, que é o Senhor proverá para si um sacrifício. Agora, esta noite, tenho algumas escrituras e notas, ou duas, anotadas aqui, que gostaria de deixar com vocês. Agora, antes de o fazermos, oremos de novo só por um momento. Pai, rogamos que tomes a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E a Bíblia disse, Jesus falando, disse, a palavra é uma semente que o semeador semeou. Agora, notamos que se uma semente é boa semente, ela está fertilizada. E se essa semente passou pelo seu processo, seu plano na vontade de Deus, então ela deixa uma semente fertilizada. E quando Jesus estava na terra, ele era essa videira. E a semente que ele semeou foi a sua palavra. E sabemos que é fertilizada por sua própria vida. E sabemos que uma semente, quando cai no tipo certo de solo, não sobre rochas, sem raiz, nem em espinhos e abrolhos, que logo a sufocariam, mas em fé boa, rica e fértil, cada semente produzirá segundo a sua espécie. E sabemos que toda semente ou promessa de Deus produzirá segundo a sua espécie, o que prometeu, se cai na terra certa, a terra que está preparada, pronta. Todas as pedras foram tiradas, e as raízes, e a amargura, e egoísmo, e a indiferença, e ciúme, foram todos arrancados. Essa raiz de amargura que brota, que às vezes estraga tanto o que Deus está tentando fazer. Rogamos, Deus, que isso não esteja entre nós, mas que a boa palavra ache boa terra nestes. Ao seguirmos este grande patriarca, Abraão, na lição desta noite, que possamos encontrar nossa posição, sabendo que somos filhos de Abraão, pela fé em Cristo. E então, recebe glória ao teu próprio nome e honra, pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos repassar um pouco, esta noite, a lição do que estávamos falando ontem à noite. Foi que encontramos Abraão começando em Gênesis capítulo 12. Seu nome, na verdade, foi falado no capítulo 11, quando seu pai veio da Babilônia e eles habitavam em Ur, e a terra dos caldeus. E então vemos que também que Deus chamou Abraão, um homem comum chamado Abrão. Ele ainda não era Abraão. E Sara ainda não era Sara. Assim, vemos que Sarai e Sara eram dois nomes diferentes. E Abrão e Abraão eram dois nomes diferentes. Agora vemos que nisto nós o mencionamos ontem à noite até a confirmação, que Deus confirmou a aliança com ele, como ele provaria a Abraão que ia cumprir sua promessa. Isso se encontra neste capítulo 15 de Gênesis, que e Abraão foi chamado ao entardecer para abater, sacrificar um bezerro ou uma novilha jovem,
e uma cabra e um carneiro. E entramos nisso ontem à noite, como as duas fêmeas e o macho, e então as duas pombas, ou pombo e pomba, que são da mesma família. E tenho a representação disso, que isso sempre representou cura, o que nunca mudou. A cura sempre foi pela fé, mas a expiação, é claro, foi dividida de uma vida animal para uma vida humana. Agora, no Antigo Testamento, quando o adorador vinha com o sangue, Deus só se encontra com as pessoas sob o sangue derramado, o único lugar em que ele já se encontrou ou se encontrará. Ele nunca se encontrará com você em seu credo. Ele nunca se encontrará com você em sua instrução. Ele se encontrará com você sob o sangue. Esse é o único lugar. Todo o Israel adorava sob o sangue. E vemos ali então também que achamos o quê? Lá atrás na história do que... como uma aliança era feita pelas pessoas. E vemos no tipo do Oriente e nos diversos modos como fazem uma aliança. E como fazemos hoje, apertando as mãos e assim por diante, e dizemos fechado. E os japoneses jogam sal um no outro para a aliança. E viajando ao redor do mundo, e você ainda encontra grande parte do mundo na mesma condição em que estava naqueles dias, especialmente no Oriente e no Leste. Sua Bíblia se torna um novo livro se você for para o Oriente. Você nunca, no passado, em Jerusalém, Palestina, lá no passado, a Bíblia, ela está escrita em falamos inglês por aqui, e os ocidentais tentando entender um livro em inglês. Então, é algo muito difícil. Se você vai lá, você vê sobre casamento e tudo mais, e é exatamente como faziam no tempo de Cristo. Muitas coisas lá não mudaram nada em seus costumes e maneiras. E agora, nós, nisto, vemos que quando faziam esta aliança naqueles dias, eles a escreviam num pedaço de pele de ovelha ou couro, e então matavam um animal e ficavam entre os pedaços, e acortavam esta sua aliança, ou em duas partes, suas palavras, rasgavam-na em duas partes assim, e quando juntavam, estes tinham de se encaixar exatamente, tinham de coincidir pedaço por pedaço, de modo que não podia ser duplicado. Portanto, vimos então que em nossa lição de ontem à noite, vimos o que Deus fez para provar sua aliança a Abraão. Agora, Abraão, a promessa foi feita a Abraão e à sua semente depois dele. Não só a Abraão, mas a sua semente. Agora, a semente natural de Abraão foi Isaque, mas a semente espiritual da fé de Abraão foi Cristo. Não por meio de Isaque que todo o mundo foi abençoado, mas por meio de Cristo, a semente real, todo o mundo foi abençoado, pois ele morreu por todas as pessoas, todas as nações e todos os povos. Agora, vemos nisto também, nesta aliança, que ele mostrou lá o que ele faria, como Deus afligiria Cristo Jesus. E o corpo ressuscitou e está à destra de Deus e da majestade nas alturas. E o Espírito de Cristo foi enviado à terra. Agora, se tivéssemos tempo, isso poderia ser provado. Qualquer coisa que uma parte da Escritura diz, segue por toda a Bíblia. Se não, então há algo errado. O antigo foi apenas uma sombra do novo, prefigurando-o. Então, se você tem a sombra, pode muito bem notar como é o novo. Assim, aí é onde ele estava, está e estará. Agora, este Espírito de Cristo voltou sobre a igreja, cumpriu exatamente João 15 de novo, onde disse, eu sou a videira, vós as varas. E então, de novo, João 14:12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. As mesmas obras, a mesma coisa. Continua através da Escritura. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes, vos será dado. Muitas coisas que Cristo, um pouco, e o mundo não me verá mais. O mundo, aí, a palavra grega cosmos, que significa ordem mundial, não me verá mais. No entanto, vós me vereis, porque eu sendo um pronome pessoal, eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos, tornando Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece, ele ressuscitou dos mortos.
O incrédulo não me verá. Eles não reconhecerão, mas o crente o reconhecerá, pois ele é o mesmo Jesus que sempre foi. Ele não mudou. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora, e essa palavra, muitas pessoas tentam torná-la como se não fosse inspirada. Agora, quero dizer algo aqui, agora, que me veio à mente. E não creio que o púlpito seja lugar para piadas. Este não é lugar para piadas, é a sinceridade. E ao vermos o dia do Senhor tornando-se visível, devemos ser muito mais sinceros. Mas houve uma história que me contaram um tempo atrás de um jovem que... Isso foi em Boston, e ele se ausentou. Ele tinha uma boa mãe, inicialmente, para começar a história. E a mãe sabia que seu filho tinha um chamado na vida para servir ao Senhor. Isso deveria ajudar qualquer mãe de verdade. Saber que seu filho, que Deus as honrou com um filho que vai pregar o Evangelho. Isso deve ser algo de valor para a vida de qualquer mãe. E assim, a pobre mãe, tentando fazer tudo o que podia, ela o mandou para a escola e para um seminário para receber seu bacharelado. E assim, enquanto ele estava ausente, a mãe ficou gravemente doente. E assim, ela, como qualquer cristão faria, o médico foi chamado. E o médico, ela estava com pneumonia dupla. E o médico tentou fazer tudo o que pôde por ela para controlar a pneumonia e não houve nada. Ele lhe deu medicamentos de enxofre, penicilina e etc. para matar o germe e não surtiu efeito. A mãe piorava constantemente. Então, mandaram avisar seu filho, que estava bem longe, em Asbury, Kentucky, no Wilmore College, para vir e vê-la, porque ela ia morrer. E então, na manhã seguinte, quando o rapaz estava se preparando para ir, receberam um telegrama. Sua mãe está bem melhor. Aguarde novo aviso. Cerca de um ano depois, a mulher teve o privilégio de ver o filho. Ele voltou para casa de férias e folga da escola. E ele disse: "Mãe, ouvi dizer que a senhora ficou boa, depois de terem um tempinho de companheirismo, como filho e mãe teriam." Disse: eu nunca entendi qual medicamento o médico trocou para fazer sua condição melhorar tão rápido. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys